Ela deixou o perfume no travesseiro e foi embora, mas não sabia que naquele instante, um homem acostumado a mandar no mundo faria tudo, absolutamente tudo, para encontrá-la novamente. Ele nunca pensou que algo tão simples pudesse tirá-lo do eixo. Marcelo, um homem acostumado a hotéis 5 estrelas, jantares caros e contratos bilionários, descobriu naquela noite que um travesseiro podia guardar mais do que espuma e tecido. Podia carregar um cheiro, um segredo, um desejo incontrolável. Era madrugada quando ele percebeu. Ela tinha deixado seu perfume no quarto, e desde então, ele não conseguiu mais dormir. Prepare-se para uma história de amor que vai te prender do começo ao fim. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E conta pra gente nos comentários, de qual cidade você está assistindo? O quarto era amplo, decorado em tons neutros, janelas abertas para o mar. Marcelo caminhava de um lado para o outro, sem conseguir fechar os olhos. Na mesa, um copo de uísque intocado. Ele já tinha bebido o suficiente nos últimos dias para entorpecer qualquer emoção. Mas aquela noite era diferente. Nada anestesiava a mente. E o motivo estava no ar. Um aroma suave de lavanda misturado a algo doce, algo que não vinha de nenhum aromatizador caro do hotel. Sentou-se à beira da cama, puxou o travesseiro contra o rosto. Era real, não era imaginação. Camila tinha passado por ali horas antes, apenas para arrumar a cama e deixar as toalhas. Mas deixara mais do que isso. Deixara uma marca invisível, algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Marcelo fechou os olhos, inalou o perfume outra vez e uma memória insistiu em nascer. O som da voz dela, suave, quase tímida, perguntando se ele queria mais almofadas. Ele nem respondeu direito. Estava ao telefone resolvendo um contrato internacional, mas lembrou do olhar rápido que ela lançou ao sair. Um olhar que não tinha nada de sedução, apenas de simplicidade. E ainda assim, mexeu com ele mais do que qualquer modelo com quem dividira noites luxuosas. Por que aquele cheiro não saía da mente dele? Marcelo se perguntou isso enquanto as horas avançavam. Era apenas lavanda? Não. Era o toque humano que faltava na sua vida. Camila não tinha ideia do que havia causado. Ela entrou naquele quarto para trabalhar, mas deixou Marcelo com um vazio que, de repente, parecia impossível preencher. Encostou-se na cabeceira, puxou o celular, rolou a tela, mas nada prendia sua atenção. Notícias, números, gráficos, tudo parecia inútil diante daquele travesseiro impregnado de uma lembrança tão sutil. Riu sozinho, um riso nervoso. Se alguém visse a cena, um homem milionário, dono de uma rede hoteleira, obcecado pelo perfume de uma camareira, diria que ele estava perdendo a razão. Talvez estivesse. Saiu da cama e caminhou até a sacada. A noite estava clara, a lua refletindo no mar como prata derretida. Marcelo respirou fundo, tentando afastar aquela sensação estranha. Mas era inútil. Quanto mais tentava se livrar da ideia, mais o cheiro parecia se intensificar. Ele sabia que precisava fazer algo. Amanhã falaria com o gerente. Descobriria quem era ela. Precisava. Mas algo dentro dele também dizia que não se tratava apenas de curiosidade. Não era só sobre saber o nome da mulher que limpou o quarto. Era sobre entender por que, depois de anos anestesiado pelo poder, pela rotina e pelo vazio das relações superficiais, um simples perfume o fazia sentir-se vivo outra vez. Quando finalmente apagou a luz, Marcelo pensou que o sono viria, mas não veio. De olhos abertos no escuro, segurava aquele travesseiro como quem segura uma promessa silenciosa. E antes que pudesse se questionar mais uma vez, a resposta já estava clara. Ele não queria só o perfume. Queria encontrar a mulher que o deixou ali, sem pedir nada, e que, sem saber, tinha levado tudo. Marcelo não dormiu naquela noite, por mais que tivesse tentado. Quando o sol começou a romper o horizonte, ele ainda estava deitado, olhando para o teto, com o travesseiro pressionado contra o rosto. O perfume ainda estava lá, impregnado, suave, doce, impossível de ignorar. Ele passou os dedos pelo tecido, como se pudesse de alguma forma tocar a presença dela outra vez. Havia uma urgência nele que não conseguia explicar. Levantou-se, foi até a sacada e deixou que o vento frio da manhã batesse no rosto. Olhou para o mar, mas nem a beleza daquela vista luxuosa era capaz de acalmar o que sentia. Algo havia mudado dentro dele. A pergunta martelava.
Por que estava tão obcecado por uma mulher que mal conhecia? Marcelo vestiu a camisa branca que havia jogado sobre a poltrona e desceu para o café da manhã. O restaurante do hotel estava praticamente vazio, exceto por alguns hóspedes dispersos e o som suave de uma música instrumental. Ele olhou para todos os lados procurando por um sinal dela, mas nada. Nenhuma sombra, nenhum rastro. Chamou o gerente do hotel, um homem baixo e formal chamado Roberto. Preciso saber o nome da camareira que limpou meu quarto ontem à noite. Sua voz soou firme, mas havia um traço de impaciência que o próprio Marcelo percebeu. Roberto franziu a testa, visivelmente desconfortável. Senhor, temos várias funcionárias na equipe de limpeza. O senhor se recorda do nome? Não. Marcelo passou a mão pelo queixo. Morena, cabelo preso, olhos castanhos. Estava com um uniforme claro e um crachá, mas não prestei atenção. O gerente digitou algo no tablet, depois ergueu os olhos. Camila Duarte. Está com a gente há pouco tempo. Foi contratada para a alta temporada. Mas ela pediu desligamento ontem mesmo. Marcelo sentiu um aperto no peito, um incômodo que parecia mais forte do que deveria. Como assim desligamento? Disse que precisava resolver questões pessoais. Devolveu o crachá e saiu. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar aquela informação. Saiu sem se despedir. Saiu como se ele não significasse nada. E talvez, realmente não significasse. Marcelo terminou o café sem sentir o gosto de nada. Sua cabeça estava em outro lugar. Precisava entender por que ela tinha ido embora. E mais do que isso, precisava vê-la de novo. E à noite, o hotel estava silencioso, exceto pelo som distante das ondas batendo nas rochas. Marcelo voltou para o quarto, cansado, depois de um dia tentando se concentrar em contratos e reuniões online, mas sem sucesso. Ele passou o dia inteiro pensando em Camila, em como aquele perfume havia se tornado uma presença tão viva dentro dele. Abriu a porta devagar, como se esperasse encontrá-la ali, mesmo sabendo que não estaria. E para sua surpresa, o cheiro ainda estava no ar. Mais fraco, mais diluído, mas ainda perceptível. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele caminhou até a cama, tocou os lençóis e sorriu sem perceber. Pegou o celular e tentou se distrair com e-mails, mas largou o aparelho em poucos minutos. Tirou a gravata, abriu os botões da camisa e sentou-se à beira da cama. A sensação era estranha. Aquele quarto, antes tão impessoal, agora parecia carregado de algo íntimo, quase proibido. O relógio marcava quase 11 da noite quando Marcelo ouviu um leve ruído vindo do corredor. Levantou-se curioso e aproximou-se da porta. Passos. Suaves, rápidos. Ele abriu a porta com um movimento firme. Camila estava lá, com um carrinho de limpeza à frente, segurando uma pilha de toalhas limpas. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo. Senhor Marcelo. A voz saiu baixa, surpresa, quase um sussurro. Ele demorou um segundo para reagir, como se precisasse confirmar que ela era real. Pensei que tivesse ido embora. Ela baixou o olhar, um gesto tímido que só reforçou a delicadeza que ele lembrava. Eu ia, mas uma das meninas faltou e pediram para eu cobrir o turno da noite. Falava sem erguer os olhos, mexendo no lençol do carrinho como quem procura onde esconder a própria ansiedade. Marcelo se afastou da porta e abriu espaço para ela entrar. Então entre. Camila hesitou, mas entrou. O quarto estava à meia luz, com o som distante do mar entrando pela sacada aberta. Ela caminhou até a cama, ajeitou as almofadas e colocou as toalhas sobre a poltrona. Ele a observava em silêncio, cada movimento simples carregando uma beleza que ele não sabia explicar. Não precisa ficar me olhando assim, disse ela com um leve sorriso nervoso. Não consigo evitar. A sinceridade na voz dele fez o ar parecer mais denso. Você deixou seu perfume aqui ontem. Não consegui dormir desde então. Ela parou, surpresa, e finalmente ergueu os olhos para ele. Está brincando. Não costumo brincar com nada. O silêncio se instalou, preenchido pelo som das ondas e pelo coração de Marcelo batendo rápido. Ele deu um passo à frente. Camila, por que foi embora sem se despedir? Ela respirou fundo. Porque eu não pertenço a esse mundo. A voz dela estava firme, mas os olhos denunciavam um medo silencioso. Gente como você, e gente como eu, são universos diferentes. Marcelo se aproximou ainda mais, parando a poucos centímetros dela. Eu tenho dinheiro sim, tenho poder,
Tenho tudo que qualquer um sonharia em ter. Mas sabe do que eu não tenho nada, Camila? Paz. Ele segurou o olhar dela, intenso. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti isso ontem. Por causa de você. Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar, lutando contra algo dentro de si. Pegou a última toalha do carrinho e colocou sobre a cama. As mãos tremiam levemente. Marcelo percebeu. Fica um pouco. Só. Conversa comigo. A voz dele soou mais baixa. Quase um pedido. Não quero te assustar. Não quero te prender. Só quero ouvir sua voz. Camila hesitou. Depois puxou a cadeira próxima à janela e sentou-se, como quem aceita algo inevitável. Marcelo fez o mesmo, sentando-se à frente dela. A conversa começou tímida, sobre coisas simples. O mar, a vida na cidade pequena, os livros que ela gostava de ler à noite quando não estava trabalhando. Ele descobriu que Camila tinha sonhos. Queria abrir uma pequena cafeteria, um lugar com flores e aroma de pão fresco, onde as pessoas se sentissem bem. Descobriu que ela ajudava a mãe doente e que a vida nunca tinha sido fácil. E quanto mais ela falava, mais Marcelo sentia um nó na garganta. Porque tudo nela era tão distante do mundo dele e tão próximo do que ele realmente precisava. As horas passaram sem que percebessem. Quando Camila olhou para o relógio, quase meia-noite, levantou-se apressada. Preciso terminar os quartos. Se eu atrasar, vão descontar do meu pagamento. Marcelo levantou-se também, caminhando até ela. Tocou de leve o braço dela, um gesto simples que pareceu incendiar o ar entre os dois. Obrigado por ficar. Ele sorriu, mas os olhos diziam mais do que as palavras. Camila pegou o carrinho e saiu, sem olhar para trás. Marcelo ficou parado, ouvindo os passos dela sumirem no corredor. Quando voltou para a cama, percebeu. Sobre o travesseiro, havia um novo perfume, ainda mais presente do que antes. Ele se deitou, fechou os olhos, segurando aquele travesseiro contra o rosto. Respirou fundo, sentindo-se estranho, vulnerável, vivo. E pela primeira vez em meses, o sono veio. Não leve, mas carregado de imagens. Os olhos dela, a voz dela, o cheiro dela preenchendo tudo. Mas quando acordasse, nada seria igual. Marcelo despertou com a luz do dia invadindo o quarto, mas não sentiu a mesma estranha calma que o embalara horas antes. Quando abriu os olhos, ainda sentia o perfume no travesseiro, impregnado como uma lembrança viva. Levou-o ao rosto, fechou os olhos e inalou profundamente. Era quase uma tortura. Aquele cheiro estava mais presente do que nunca. Mas Camila não estava ali. Sentou-se na cama, passou as mãos pelo rosto e olhou ao redor, como se algo pudesse explicar por que se sentia tão vazio. Tudo parecia igual, mas nada estava no lugar certo dentro dele. Pegou o celular e conferiu as horas. 9 da manhã. A primeira coisa que fez foi ligar para a recepção. Bom dia. Aqui é Marcelo Vasconcelos, suíte presidencial. Preciso falar com o gerente. Agora. A voz do atendente soou nervosa ao confirmar o pedido. Em poucos minutos bateram à porta. Era Roberto, o mesmo gerente que conversara com ele no café da manhã do dia anterior. Marcelo não perdeu tempo. Quero saber se Camila veio trabalhar hoje. O gerente respirou fundo antes de responder. Senhor Marcelo, ela deixou o turno ontem à noite, mas esta manhã não se apresentou. Liguei para o contato que temos, mas não atende. Marcelo sentiu algo se quebrar dentro dele. Era estranho, irracional, mas real. Ele levantou, caminhou até a janela e olhou para o mar, tentando encontrar alguma lógica. Me passe o endereço que consta no cadastro dela. A voz dele saiu firme, sem espaço para discussão. Roberto hesitou. Senhor, não sei se posso... Marcelo se virou devagar, e o olhar que lançou não deixava margem para resistência. Vai me entregar agora. O gerente engoliu seco e digitou no tablet. Anotou algo num papel e entregou ao hóspede com mãos trêmulas. É uma rua simples numa vila próxima, mas não sei se ela ainda mora lá. Marcelo pegou o papel e saiu sem dizer mais nada. Tua. O carro preto avançava pela estrada litorânea, cortando o vento quente da manhã. Marcelo dirigia sozinho, algo raro para alguém que sempre tivera motoristas à disposição. Precisava desse controle. Precisava da sensação de estar indo atrás de algo com as próprias mãos. O endereço o levou a uma rua estreita, pavimentada com paralelepípedos gastos. Casas simples, coloridas, com varais cheios de roupas balançando ao vento. Estacionou diante do número indicado e desceu. O coração batia forte, mas não de medo.
Era uma ansiedade que não lembrava ter sentido antes. Bateu na porta. Uma mulher idosa atendeu, apoiada numa bengala. Olhou para ele com curiosidade. Bom dia, dona. Estou procurando Camila Duarte. Ela mora aqui? A senhora franziu a testa. Morava, sim. Minha sobrinha. Mas faz 2 dias que arrumou as coisas e foi embora. Marcelo sentiu o chão fugir por um instante. Para onde? A voz saiu mais baixa do que gostaria. Disse que ia tentar a vida em outro lugar, que aqui não tinha chance. Não contou muito. Só deixou um beijo e foi. Ele agradeceu. Deixou um cartão sobre a mesa e pediu que ligassem caso tivessem notícias. Voltou para o carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ficou parado, as mãos no volante, encarando o nada. O que estava fazendo? Por que precisava tanto vê-la? Fechou os olhos e a lembrança veio. Ela sentada diante dele, falando sobre o sonho de ter uma cafeteria. Os olhos brilhando enquanto descrevia cada detalhe. Lembrou do toque leve no braço dele quando se despediu, das mãos pequenas ajeitando as toalhas, do sorriso quase tímido quando pediu que ele não a olhasse daquela maneira. Não era só atração. Marcelo sabia como era sentir desejo por uma mulher. Isso era diferente. Era uma necessidade de resgatar algo que ele nem sabia que tinha perdido. Ligou o motor e voltou para a estrada, mas não para o hotel. Dirigiu sem destino por horas, até parar diante de uma pequena praça. Estacionou e desceu. Precisava pensar. Precisava entender por que aquele perfume estava queimando como fogo em sua memória. À tarde, decidiu voltar ao hotel. Subiu para o quarto e, assim que abriu a porta, o cheiro voltou a atingi-lo como um soco. Não era tão intenso quanto antes, mas ainda estava lá, impregnado nos lençóis. Ele caminhou até a cama, sentou-se e pegou o travesseiro outra vez. Passou os dedos pelo tecido, lembrando de cada detalhe dela. Era como se aquele objeto carregasse uma parte de Camila, algo que ele não queria perder. Apertou os olhos, frustrado com a própria obsessão, mas incapaz de lutar contra ela. No impulso, pegou o celular e ligou para um contato antigo, alguém que lhe devia favores. Preciso que descubra tudo sobre Camila Duarte. Agora. Endereço antigo, histórico, tudo. A voz do outro lado hesitou. Está no interior, Marcelo. Vai demorar um pouco. Não importa. Quero respostas ainda hoje. Desligou e ficou andando pelo quarto como um animal preso. À noite não quis descer para jantar. Pediu serviço de quarto, mas mal tocou na comida. Ficou olhando para a sacada, o mar refletindo a lua, e se perguntando como algo tão simples poderia bagunçar tanto sua vida. Era isso que Camila representava. Um furacão silencioso. Entrou sem aviso, deixou um rastro de perfume e levou com ela a paz que ele achava que não existia. Por volta das 10, o telefone tocou. Marcelo atendeu com um movimento rápido. Conseguiu? Descobriu algumas coisas. A voz do outro lado soou grave. Camila trabalhou em hotéis pequenos antes de conseguir vaga no seu resort. Mora sozinha desde que a mãe morreu há 2 anos. Não tem filhos, não tem marido. Só sonhos simples. Marcelo fechou os olhos, sentindo um aperto no peito. E agora? Onde ela está? Isso ainda não tenho. Mas sei que esteve numa feira hoje cedo, tentando vender algumas coisas. Deve precisar de dinheiro para viajar. Marcelo agarrou as chaves sem pensar. Em minutos, estava na estrada de novo. A feira já estava fechando quando ele chegou. Bancas desmontadas, luzes sendo apagadas, mas havia um senhor guardando caixas. Marcelo parou o carro e caminhou até ele. O senhor viu uma moça chamada Camila? Morena, cabelo preso, olhos castanhos. O homem coçou a cabeça. Viu sim. Veio vender umas roupas e uns livros. Disse que queria juntar para uma passagem. Para onde? Não sei. Só sei que parecia com pressa. Marcelo agradeceu e voltou para o carro, sentindo a urgência crescer. Se ela pretendia viajar, o tempo estava acabando. Pegou o celular e ligou para o informante. Descubra as rodoviárias dessa região. Veja se ela comprou passagem para hoje. Esperou, o coração acelerado, até que a resposta chegou. Uma passagem, sim. Para a capital. Ônibus sai daqui a 1 hora. Marcelo não pensou 2 vezes. Ligou o carro e acelerou pela estrada escura. O vento entrando pelas janelas. O som do motor se misturando ao som da própria respiração. A cada quilômetro, a sensação ficava mais intensa. Não podia perdê-la. Não agora. A rodoviária estava cheia, mesmo aquela hora. Luzes frias, filas longas, pessoas com malas gastas e olhares cansados.
Marcelo estacionou o carro no meio-fio e entrou, varrendo o espaço com os olhos. Procurou entre as filas, entre as cadeiras de plástico, e então a viu. Camila estava perto do guichê, com uma mochila simples nas costas e um casaco claro cobrindo os ombros. Segurava uma passagem amassada na mão. O coração de Marcelo disparou. Caminhou até ela, e cada passo parecia carregar o peso de algo maior do que ele próprio. Quando chegou perto, ela se virou, surpresa, os olhos arregalados. Marcelo, o que está fazendo aqui? Ele respirou fundo, tentando organizar as palavras. Não podia deixar você ir assim. Ela balançou a cabeça, nervosa. Isso não faz sentido. Você tem sua vida. Eu tenho a minha. Não é justo você vir atrás de mim. Justo? A voz dele soou firme, mas baixa. Não dormi desde que você entrou naquele quarto. E não é só por causa do perfume, Camila. É porque você trouxe algo que eu não sabia que existia mais. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Marcelo, não posso. Não quero ser só mais uma distração para você. Você acha que cruzaria a cidade no meio da noite por uma distração? As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, carregadas de tudo o que ele sentia e não conseguia dizer. Camila respirou fundo, segurando as lágrimas. Eu preciso ir. A voz dela tremeu. Se eu ficar, tenho medo do que pode acontecer. Marcelo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Então fica, e deixa acontecer. Ela fechou os olhos por um segundo, como quem luta contra algo dentro de si. Quando os abriu, havia dor e desejo misturados no olhar. Mas, antes que pudesse responder, uma voz anunciou a partida do ônibus. Camila se virou, e Marcelo sentiu o coração despencar. Ela caminhou em direção à plataforma, e ele ficou ali, parado, com os punhos cerrados, tentando decidir se devia deixá-la ir ou correr atrás dela. A chuva começou como um sussurro, fina, quase imperceptível, e em poucos minutos virou um dilúvio. Marcelo estava no carro, parado diante da rodoviária, ainda com o lenço de Camila nas mãos. O tecido estava molhado, talvez pelo suor das mãos dela, talvez pela chuva que já castigava o vidro do carro. Ele o levou ao rosto, fechou os olhos e respirou fundo. O perfume ainda estava lá, suave, inconfundível. Lavanda e algo adocicado que não vinha de frascos caros, mas de algo puro, verdadeiro. Ele não sabia como aquele lenço tinha ido parar no banco do passageiro. Talvez ela o tivesse deixado de propósito. Talvez fosse um recado silencioso, um pedido para que ele não desistisse. Marcelo não era homem de acreditar em sinais, mas naquele momento tudo nele gritava para não ficar parado. O visor do painel marcava 23h47. O ônibus de Camila já deveria ter partido. Ele agarrou o volante, os dedos tensos, e ligou o motor. O som grave do carro rompeu o barulho da chuva. Marcelo acelerou, jogando o veículo para fora do estacionamento e entrando na avenida que cortava a cidade. O limpador de para-brisa mal dava conta de afastar a água que descia como cortinas. Mas ele não se importava. O coração batia no ritmo da pressa, e cada gota que caía parecia marcar o tempo que ele tinha para encontrá-la. Porque mesmo sem saber como, Marcelo tinha certeza de que aquela história ainda não tinha acabado. A estrada para a capital começava na saída leste da cidade. Marcelo conhecia bem aquele trajeto. Já o fizera dezenas de vezes, sempre para reuniões, inaugurações, compromissos que enchiam sua agenda e esvaziavam sua vida. Agora, cada quilômetro tinha um peso diferente. Era uma corrida contra o relógio, contra a distância e, acima de tudo, contra a possibilidade de perder Camila para sempre. Ele não conseguia parar de pensar na expressão dela quando o viu na rodoviária. Os olhos castanhos arregalados misturando surpresa e medo. E aquela voz baixa, quase um sussurro quando disse: "Tenho medo do que pode acontecer." Essas palavras não saíam da mente dele. Marcelo apertou o acelerador, ignorando a chuva que borrava as luzes da estrada. Passou por um posto policial sem diminuir a velocidade. Não podia parar. Não agora. A imagem de Camila embarcando sozinha, com aquela mochila gasta nas costas, era insuportável. Ele queria arrancá-la dali. Queria dizer tudo o que sentia desde que ela entrou naquele quarto e mudou sua vida sem pedir permissão. Quando alcançou o primeiro pedágio, Marcelo reduziu a velocidade apenas o suficiente para pagar e seguir. O funcionário olhou para ele com estranhamento, talvez por causa do carro caro, talvez pelo olhar determinado de quem parecia fugir ou perseguir algo. Ele não estava fugindo.
Estava indo ao encontro da única coisa que fazia sentido. Pegou o celular com uma mão, sem tirar os olhos da pista, e ligou para o informante. Descubra para mim se o ônibus já passou do posto da Serra. Agora. Vou checar, Marcelo. Mas com essa chuva... Descubra. Jogou o aparelho no banco e respirou fundo, tentando manter o controle. Cada minuto sem resposta era uma tortura. A estrada, antes quase deserta, agora estava cheia de veículos lentos por causa da tempestade. Marcelo desviava com precisão, acelerando sempre que via espaço. O som da água batendo no capô era ensurdecedor, mas dentro dele só havia silêncio, aquele silêncio carregado de urgência e desejo. O telefone tocou de volta 15 minutos depois. O ônibus está preso no posto da Serra por causa da chuva. Deve ficar parado por um tempo. Marcelo fechou os olhos por um segundo, deixando escapar um suspiro de alívio. Quanto tempo até lá? Uns 30 minutos, se a pista não estiver interditada. Vou chegar em 20. Desligou e jogou o carro para a pista da esquerda, o motor rugindo enquanto cortava a estrada molhada. A imagem de Camila sentada no banco daquele ônibus não saía da cabeça dele. Será que ela estava com frio? Será que estava olhando pela janela, pensando se fez a escolha certa? Ele queria estar ao lado dela agora. Queria dizer que não se tratava de um capricho passageiro, que não era só atração. Era algo que ele nem sabia que existia dentro de si, até sentir o perfume dela no ar. Quando as luzes do posto começaram a aparecer à frente, Marcelo sentiu o coração disparar. Estacionou o carro em qualquer espaço livre e saiu correndo, a chuva batendo forte contra o corpo. As roupas encharcaram em segundos, mas ele não se importou. A água fria só reforçava a sensação de urgência queimando por dentro. O ônibus estava lá, parado sob a marquise, com as luzes internas acesas e os vidros embaçados pela condensação. Marcelo correu até a porta e subiu os degraus sem pedir permissão. O motorista tentou impedi-lo, mas um único olhar foi suficiente para fazê-lo recuar. Os passageiros o encararam com curiosidade e espanto, mas Marcelo não se importou. Seus olhos vasculhavam cada fileira, cada rosto. Então a encontrou. Camila estava no fundo, a mochila no colo, os cabelos úmidos caindo pelos ombros. Quando os olhos dela encontraram os dele, algo no ar mudou. Marcelo caminhou pelo corredor, os sapatos encharcados fazendo barulho contra o piso. Parou diante dela, respirando com dificuldade. Precisamos conversar. Agora. Camila arregalou os olhos, surpresa. Marcelo, você está louco? Talvez esteja, mas não vou deixar você ir assim. Ela olhou ao redor, constrangida pelos olhares curiosos, e sussurrou. Desça daqui, por favor. Marcelo estendeu a mão. Vem comigo, só me escuta. Por um instante, ela hesitou. Depois, lentamente colocou a mochila no ombro e levantou-se. O ônibus inteiro acompanhou a cena em silêncio, enquanto os dois desciam os degraus sob a chuva que não dava trégua. Do lado de fora, a tempestade era um espetáculo brutal de vento e água. Marcelo segurou a mão dela e a puxou para baixo da marquise, onde pelo menos podiam respirar sem se afogar em gotas geladas. Ele estava ensopado, os cabelos colados à testa, a camisa grudada no corpo, mas não se importava. Por que está fazendo isso? Camila perguntou, a voz quase sumindo diante do barulho da chuva. Por que não me deixa ir? Porque eu não consigo. Marcelo deu um passo à frente, tão perto que ela pôde sentir o calor dele mesmo sob o frio da tempestade. Desde que entrou naquele quarto você mudou tudo. Eu não sabia mais quem eu era. Não sabia mais o que era sentir, até você. Camila balançou a cabeça, os olhos marejados. Marcelo, eu não posso viver no seu mundo. Eu nem sei o que é ter dinheiro para pagar as contas no fim do mês. Como acha que isso pode dar certo? Ele ergueu a mão, afastando uma mecha molhada do rosto dela. Não me interessa o que você tem ou não tem. Me interessa quem você é. E você é a única coisa que faz sentido para mim agora. As lágrimas dela se misturaram à chuva. Camila tentou falar, mas a voz falhou. Marcelo segurou o rosto dela com as duas mãos, sentindo a pele fria sob seus dedos. Fica comigo. Só isso que eu peço. Fica. Por um segundo, ela pareceu ceder. Os olhos dela se fecharam, e Marcelo sentiu a respiração quente contra seus lábios. Mas então, como se algo a puxasse de volta para a realidade, Camila se afastou. Eu tenho medo, Marcelo. Medo de perder quem eu sou. Medo de me perder em você. Ele deu um passo à frente, diminuindo outra vez a distância entre eles. Então me deixa te provar que você não vai se perder.
Vai se encontrar comigo. O silêncio que seguiu pareceu eterno, até que a voz metálica do alto-falante anunciou a retomada da viagem. O ônibus buzinou, chamando os passageiros que haviam descido para fumar ou se abrigar. Camila olhou para trás, depois para Marcelo, dividida entre dois mundos. Ele segurou a mão dela com força, os olhos queimando de urgência. Se você entrar naquele ônibus, eu não sei se vou te encontrar outra vez. A chuva caía pesada, as luzes refletiam no asfalto como espelhos quebrados, e o tempo parecia suspenso. Então, finalmente, Camila soltou um suspiro longo e sussurrou: me dá um motivo para ficar. Um só. Marcelo não pensou. Apenas disse a verdade, nua, crua, do jeito que sentia. Porque, desde que você deixou seu perfume naquele travesseiro, eu não consigo mais respirar sem você. As palavras ficaram entre eles, vibrando no ar molhado. Camila fechou os olhos, e algo dentro dela se quebrou. Lentamente, deixou a mochila cair no chão. A chuva não dava trégua quando Camila deixou a mochila cair no chão, aos pés de Marcelo. O barulho do tecido molhado contra o piso do posto pareceu o sinal que ele tanto esperava. Um silêncio pesado pairou entre os dois por um instante, enquanto o ônibus buzinava ao fundo, chamando os últimos passageiros. Mas Camila não se moveu para pegá-lo. Ela apenas ergueu os olhos para Marcelo, e naquele olhar havia tudo: medo, dúvida, desejo. Ele deu um passo à frente, e cada centímetro que encurtava entre eles parecia arrastar todo o ar ao redor. Quando suas mãos tocaram o rosto dela, frias pela chuva, Camila fechou os olhos. A pele úmida, os fios de cabelo grudados, o coração acelerado. Marcelo a olhou como se o mundo tivesse parado ali, naquela tempestade. Vem comigo. A voz dele soou grave, carregada de urgência e algo mais profundo, quase suplicante. Camila não respondeu com palavras. Apenas assentiu, quase imperceptivelmente, antes que Marcelo a puxasse pela mão, recolhendo a mochila caída no chão. Caminharam apressados sob a chuva até o carro estacionado mais à frente. Marcelo abriu a porta para ela, e assim que os dois entraram, o silêncio foi quebrado apenas pelo som da água contra a lataria e pelo ritmo forte da respiração deles. Ele ligou o motor e acelerou, saindo do posto com a mesma pressa com que o coração pulsava. Camila, no banco do passageiro, permanecia calada, com as mãos entrelaçadas no colo. Não era silêncio vazio, era um silêncio denso, carregado de tudo que eles não diziam, mas sentiam. O caminho de volta parecia outro. A estrada brilhava sob a chuva, como se fosse feita de vidro, e o som dos pneus cortando a água criava uma trilha sonora para algo inevitável. Quando chegaram ao resort, a madrugada já avançava. Marcelo estacionou em frente ao prédio principal, mas não chamou ninguém para ajudá-los. Desligou o carro, saiu e abriu a porta para Camila. Ela hesitou por um instante, olhando em volta, talvez tentando entender se ainda havia tempo para recuar. Mas quando seus olhos encontraram os dele, qualquer resistência desmoronou. Subiram em silêncio pelo elevador panorâmico que exibia a chuva escorrendo pelos vidros. Marcelo manteve as mãos nos bolsos, tenso, tentando conter o impulso de puxá-la para si ali mesmo. Camila, com os cabelos molhados caindo pelos ombros, parecia ainda mais vulnerável e mais forte do que nunca. Quando a porta da suíte se abriu, o perfume suave dela pareceu se misturar ao ambiente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Marcelo acendeu apenas algumas luzes, criando um tom amarelado e íntimo. O som distante do mar entrava pela sacada aberta, trazendo com ele a promessa de algo intenso. Camila caminhou alguns passos para dentro, olhando ao redor. A suíte era ampla, elegante, com móveis de madeira escura e lençóis brancos impecáveis. Mas ela não parecia impressionada com o luxo. Seus olhos estavam em Marcelo. Ele fechou a porta devagar, sem desviar o olhar dela, e então algo aconteceu. A distância entre eles deixou de existir. Migeses. Marcelo se aproximou com passos lentos, medidos, como quem sabe que qualquer gesto precipitado pode quebrar algo delicado. Parou diante dela, e por um segundo se permitiu apenas olhar. O rosto de Camila, ainda molhado pela chuva, tinha um brilho próprio. Ele ergueu a mão, e com cuidado, afastou uma mecha de cabelo colada à pele. Os dedos tocaram o rosto dela, frios de início, mas logo aquecidos pelo calor da pele. Você tem certeza? A voz saiu baixa, quase um sussurro. Camila respirou fundo. Não respondeu com palavras.
Apenas fechou os olhos e encostou o rosto na mão dele. Esse gesto foi tudo que Marcelo precisava para perder qualquer contenção. Ele a puxou para si devagar, como quem segura algo frágil, e seus lábios se encontraram pela primeira vez. O beijo começou suave, quase tímido, mas carregado de uma intensidade que crescia a cada segundo. Marcelo sentiu o gosto da chuva misturado ao sabor da boca dela, uma mistura que o deixou embriagado. A mão dele deslizou para a nuca de Camila, puxando-a com delicadeza, enquanto a outra percorria a linha de sua cintura. Camila correspondeu sem medo, as mãos subindo até os ombros dele, agarrando a camisa molhada que colava ao corpo definido. Quando os lábios se afastaram por um instante, os dois estavam ofegantes, os olhos ardendo com um desejo que não podia mais ser contido. Marcelo beijou o rosto dela, a linha da mandíbula, descendo até o pescoço, onde o perfume natural dela se misturava ao cheiro da chuva. Era inebriante, uma marca invisível que ele sabia que jamais esqueceria. Camila fechou os olhos, sentindo cada toque como se fosse fogo contra a pele fria. Ele a pegou pela cintura e a ergueu com facilidade, levando-a até a cama. Camila deixou escapar um suspiro quando sentiu o toque macio dos lençóis sob o corpo. Marcelo tirou a própria camisa, deixando à mostra o peito molhado, e ela sentiu o coração disparar. Ele não tinha pressa. Cada gesto parecia planejado para memorizar cada detalhe, cada curva, cada suspiro. As roupas foram caindo uma a uma, não como urgência, mas como uma dança lenta, carregada de respeito e desejo. Quando finalmente ficaram pele contra pele, a chuva lá fora parecia se calar diante do som das respirações, dos beijos, dos murmúrios que escapavam sem controle. Marcelo a tocava como quem descobre um território sagrado, e Camila se entregava como quem encontra abrigo depois de uma tempestade. Os lençóis se misturaram aos corpos, e o perfume dela, aquele aroma suave que começara tudo, agora estava impregnado na pele dele, no ar, em cada canto do quarto. Não houve pressa. Houve entrega. Houve olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Quando finalmente se deitaram lado a lado, ofegantes, o som do mar e da chuva era a única coisa que existia além deles. Marcelo passou o braço pela cintura de Camila e a puxou para perto, como se quisesse impedir que ela desaparecesse outra vez. Eu não sei o que vai ser amanhã, ela disse, a voz baixa, quase tímida. Mas eu sei que não quero esquecer essa noite. Marcelo beijou a testa dela, sentindo o coração acelerar outra vez. Eu não quero um amanhã sem você. Camila não respondeu. Apenas fechou os olhos e encostou o rosto no peito dele, sentindo o calor, o batimento firme, a segurança que nunca imaginou encontrar. Ele acariciou os cabelos dela, respirando devagar, tentando gravar cada segundo, cada cheiro, cada sensação. Por horas, ficaram ali, sem dormir, apenas sentindo a presença um do outro. Quando a madrugada começou a clarear, Marcelo percebeu algo que nunca tinha sentido: paz. Uma paz que não vinha de contratos assinados, nem de contas milionárias, mas do corpo quente e da respiração tranquila de Camila ao seu lado. O sol começava a surgir quando Marcelo adormeceu por alguns minutos, embalado pelo calor dela. Mas quando acordou, algo dentro dele gelou. O outro lado da cama estava vazio. Ele se levantou num salto, o coração disparando. O quarto estava silencioso, a luz suave da manhã entrando pela sacada. A cama ainda guardava o cheiro dela, o perfume ainda pairava no ar. Mas Camila não estava ali. Em cima da poltrona, a única coisa que restava era a mochila. Marcelo a pegou, abrindo com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma peça de roupa simples, um livro e um bilhete. Apenas uma frase escrita com uma letra delicada. Eu precisava dessa noite. Mas preciso me encontrar antes de me perder em você. Marcelo deixou o papel cair no chão e passou as mãos pelos cabelos, sentindo uma mistura de raiva, dor e uma certeza inabalável. Não seria o fim. Marcelo permaneceu parado no centro do quarto, segurando o bilhete amassado entre os dedos. As palavras de Camila estavam gravadas como ferro em brasa na mente dele. Preciso me encontrar antes de me perder em você. Soavam como um adeus, mas Marcelo não aceitava. Não depois daquela noite. Não depois de sentir que, pela primeira vez em anos, estava vivo de verdade. O quarto ainda carregava o perfume dela, impregnado nos lençóis, no ar, na pele dele. Cada detalhe gritava a ausência que deixava um buraco impossível de preencher.
Marcelo fechou os olhos, tentando ordenar os pensamentos, mas a raiva e a dor misturavam-se como um veneno que queimava por dentro. Ele pegou o celular e ligou para Roberto, o gerente do hotel. Quero todas as câmeras revisadas. Descubra quando ela saiu, com quem falou, para onde foi. Agora. A voz dele saiu firme, fria, como a de um homem acostumado a resolver tudo com poder e dinheiro. Mas quando desligou, a frieza não resistiu. Marcelo passou as mãos pelo rosto e se deixou cair na poltrona. Por que ela fugiu? Medo? Orgulho? Vergonha? Ou seria porque ele não tinha conseguido mostrar que não queria apenas uma noite? 2 horas depois, o telefone tocou. Senhor Marcelo. A voz de Roberto soava tensa. Acho que precisa ouvir isso. Marcelo desceu ao andar administrativo com passos largos. Quando entrou na sala, Roberto estava ao lado de uma funcionária da recepção, pálida e nervosa. O que aconteceu? Perguntou Marcelo, a paciência por um fio. A recepcionista gaguejou antes de conseguir falar. Senhor, ontem à noite, um grupo de hóspedes comentou no bar sobre uma aposta, que o senhor teria desafiado um amigo a conquistar uma funcionária simples, só para provar um ponto. Marcelo arregalou os olhos, o sangue subindo a cabeça. Isso é mentira. Quem inventou essa porcaria? Não sabemos ao certo, mas parece que Camila ouviu. A voz dela tremia. Ela desceu antes do amanhecer, muito abalada, e saiu sem aceitar ajuda. Marcelo fechou os punhos com tanta força que as unhas quase rasgaram a pele. Aquilo explicava tudo. Explicava o bilhete, a fuga, o olhar que ele nem teve chance de ver ao acordar. Camila achava que ele tinha jogado com ela, que a noite mais verdadeira da vida dele não passava de uma piada cruel. Ele respirou fundo, lutando para conter o ódio que queimava no peito. Quero saber quem espalhou isso, agora. E quero os nomes de todos que estavam naquele bar. Cada palavra saiu como uma sentença. Roberto assentiu, mas Marcelo já estava saindo. Precisava encontrá-la. Precisava olhar nos olhos dela e dizer que tudo era mentira. Que não havia jogo, aposta, desafio algum. Que havia amor. Um amor que ele não sabia nomear até sentir o cheiro dela no travesseiro. Marcelo ligou para o contato que usava quando precisava encontrar alguém rápido. Quero você na cidade em meia hora. Camila Duarte. Descubra tudo. Por onde saiu, se comprou passagem, qualquer detalhe. Enquanto esperava, não conseguia ficar parado. Caminhava pelo quarto, olhava para a cama desarrumada, sentia o perfume dela misturado ao cheiro da chuva que ainda caía do lado de fora. Cada lembrança era uma lâmina cortando por dentro. Ele lembrava do jeito como ela fechou os olhos quando ele a beijou, do tremor nas mãos quando ele a tocou, do suspiro que escapou quando ela se entregou. Nada daquilo podia ser mentira. Quase 2 horas depois, a ligação veio. Ela não está na cidade, Marcelo. Pegou um carro por aplicativo logo cedo e desceu na rodoviária da capital. Comprou uma passagem para São Paulo. Marcelo fechou os olhos, praguejando em silêncio. Que horas? O ônibus sai às 5 da tarde. Olhou para o relógio. Faltavam menos de 2 horas. Correu para o armário, trocou a camisa, pegou a jaqueta e as chaves. Quando chegou ao estacionamento, a chuva tinha virado garoa, mas o céu continuava cinzento, como se refletisse o caos dentro dele. Entrou no carro e acelerou, o motor rugindo enquanto ele rasgava a estrada, com a mesma urgência de quem corre contra a própria vida. No caminho, a cabeça de Marcelo era um turbilhão. Pensava em tudo que precisava dizer quando a encontrasse. Queria gritar que não havia aposta, que nunca faria isso, que ela não era um troféu para massagear ego. Queria dizer que aquela noite não foi só desejo, foi amor. O tipo de amor que ele não acreditava mais existir. Mas também sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes. Camila tinha feridas antigas. Ele viu isso nos olhos dela quando falou sobre medo. Medo de se perder, medo de não pertencer a lugar algum. E agora, depois de ouvir aquela mentira, esse medo tinha virado certeza. Ele não podia falhar. Não agora. E assim, quando chegou à rodoviária, faltavam 10 minutos para a partida do ônibus. Marcelo entrou apressado, ignorando os olhares curiosos que sempre atraía, mesmo em trajes simples. Caminhou pelo saguão, os olhos varrendo cada canto, até que a viu. Camila estava sentada numa cadeira de plástico, sozinha, com a mochila no colo. Olhava para o chão, os cabelos soltos caindo sobre o rosto. Parecia menor, mais frágil do que nunca. Marcelo parou por um segundo, apenas para respirar, porque o coração quase explodiu ao vê-la ali.
Depois caminhou até ela com passos firmes. Camila. Ela ergueu os olhos devagar. Quando o viu, sua expressão não foi de surpresa, mas de dor. Uma dor que atravessou Marcelo como uma lâmina. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz baixa, carregada de cansaço. Ele se ajoelhou diante dela, sem se importar com quem olhava. Vim porque não posso deixar você ir acreditando em uma mentira. Camila desviou o olhar, os dedos apertando a alça da mochila. Não precisa, eu já entendi tudo. Não quero ouvir explicações. Vai ouvir. A voz dele saiu firme, mas não dura. Porque você precisa saber que não houve aposta, não houve jogo. Você não foi uma diversão para mim, Camila. Foi a única coisa verdadeira que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Ela mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas, mas não respondeu. Marcelo segurou as mãos dela, sentindo o tremor nos dedos frios. Olha para mim. Quando ela finalmente ergueu os olhos, ele viu a tempestade que os enchia. Eu nunca quis nada além de você. Não pelo que você tem ou não tem, mas por quem você é. Camila deixou escapar um suspiro, a voz embargada. E se tudo isso mudar quem eu sou? Se eu me perder nesse mundo que não é meu? Então, eu destruo esse mundo. As palavras saíram com uma convicção que surpreendeu até a ele mesmo. Eu não quero que você se adapte ao meu universo. Quero construir um novo com você. O alto-falante anunciou a partida do ônibus. Camila olhou para trás, o coração disparado. Marcelo percebeu o conflito no rosto dela. Então fez o que achou que podia convencê-la mais do que qualquer promessa. Tirou do bolso uma pequena caixa, abriu devagar e mostrou uma chave. Essa não é uma aliança. É a chave da minha casa. A porta vai estar aberta, sempre. Mas eu espero que você venha comigo agora. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Camila fechou os olhos por um instante, respirou fundo e quando os abriu, Marcelo viu a decisão. Ela largou a mochila no chão e se atirou nos braços dele. Ele a segurou com força, sentindo o corpo dela colado ao seu, as mãos agarrando a jaqueta como se nunca mais quisesse soltá-lo. E ali, no meio da rodoviária, com gente passando e olhares curiosos, Marcelo sentiu que tinha vencido a maior batalha da sua vida. E sem acharem, a viagem de volta foi em silêncio, mas não um silêncio pesado. Era um silêncio cheio de coisas ditas sem palavras, de mãos entrelaçadas no console do carro, de olhares que se encontravam a cada curva. Quando chegaram ao resort, a chuva tinha parado e a noite estava pontilhada de estrelas. Marcelo parou o carro diante da suíte, desligou o motor e virou-se para ela. Não quero que você pense que precisa ficar porque prometi mundos. Fica porque você quer. Camila sorriu de leve, com os olhos ainda molhados. Eu fico porque eu quero. E naquele instante, Marcelo soube que o preço do amor não era dinheiro, nem poder. Era coragem. A coragem que ele encontrou quando decidiu atravessar a tempestade por ela. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas, como se quisesse recompensar Marcelo por cada gota de chuva que enfrentara naquela noite. O carro estava parado diante da entrada principal do resort, mas ninguém parecia notar a presença deles. Talvez porque o mundo inteiro tivesse se resumido ao espaço entre seus olhares. Marcelo manteve a mão sobre a dela por alguns segundos, sentindo a suavidade, a temperatura, a pulsação. Cada detalhe parecia precioso demais para ser esquecido. Camila, por sua vez, olhava para a frente tentando absorver tudo. A estrada escura atrás deles, o mar que agora parecia calmo à distância, a certeza de que tinha feito uma escolha que mudaria tudo. Ele desligou o motor e respirou fundo antes de dizer: Não vou mentir para você, Camila. Minha vida sempre foi uma sucessão de decisões rápidas, números altos e promessas vazias. Até você aparecer. Ele a fitou com intensidade, como quem revela uma confissão que guardou por anos. Agora não sei como viver sem sentir isso, sem sentir você. Camila desviou os olhos para o próprio colo, onde suas mãos descansavam. Mas Marcelo percebeu a respiração dela acelerando. Estendeu a mão, segurou o queixo dela com delicadeza e a fez erguer o rosto. Eu não quero te aprisionar a nada, nem ao meu mundo. Quero construir um novo, onde você possa ser exatamente quem é. Os olhos dela brilharam, refletindo a luz suave do painel do carro. Então, lentamente, ela assentiu. Eu acredito em você, Marcelo. Mas eu tenho medo. Ainda tenho. Eu também. Ele sorriu de leve. A diferença é que eu decidi não deixar o medo vencer. Camila fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como quem grava aquelas palavras na alma.
Quando os abriu, sorriu. Um sorriso pequeno, mas que bastou para encher Marcelo de algo que ele não sabia nomear. Ele desligou os faróis e saiu do carro. Contornou para abrir a porta dela, mas Camila já estava descendo. Caminharam lado a lado pelo caminho iluminado que levava à suíte. A brisa carregava o cheiro salgado do mar, misturado ao aroma sutil das flores no jardim. Marcelo nunca havia reparado nesses detalhes antes. Agora, cada nuance parecia ganhar sentido, como se o mundo inteiro tivesse mudado de cor só porque ela estava ali. Ao entrar na suíte, Camila sentiu uma pontada no peito. O quarto estava exatamente como ela havia deixado na madrugada anterior, exceto pelo bilhete que já não estava mais sobre a poltrona. Por um segundo, pensou em como tudo poderia ter terminado se Marcelo não tivesse ido atrás dela. Se ele tivesse desistido. Mas ele não desistiu. Ele cruzou estradas, enfrentou a chuva, encarou a própria vulnerabilidade para encontrá-la. Marcelo fechou a porta devagar e acendeu apenas as luzes indiretas, criando um ambiente suave, íntimo. A cama arrumada, os lençóis brancos, o travesseiro que ainda carregava o perfume dela, tudo parecia carregar histórias que só os dois conheciam. Camila se aproximou da sacada e empurrou a cortina. O mar refletia a lua, formando um caminho prateado que parecia levar ao infinito. Ela apoiou as mãos na grade e respirou fundo, tentando organizar as emoções. Marcelo se aproximou por trás, devagar, sem pressa, como quem teme quebrar um momento frágil. Parou a poucos centímetros, sentindo o cheiro do cabelo dela, aquele aroma simples que o perseguia desde a primeira vez que a viu. "O que você está pensando?" perguntou, a voz baixa, quase um sopro. Camila permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Que tudo isso é tão diferente da minha vida, que eu tenho medo de acordar e descobrir que nada disso foi real." Marcelo ergueu a mão e a pousou sobre a dela, que descansava na grade. "É real, Camila. Mais do que qualquer coisa que eu já vivi." Ele se inclinou levemente, encostando os lábios na lateral do rosto dela. "Se tiver que provar isso todos os dias, eu vou." Ela fechou os olhos, deixando que a brisa fria misturada ao calor dele a envolvesse. E naquele instante, entendeu que não importava o que o futuro trouxesse. O presente era tudo que tinha, e ela queria vivê-lo ao lado dele. Mais tarde, sentaram-se no chão, perto da janela, com uma garrafa de vinho entre eles. Marcelo abriu a garrafa sem cerimônia, despejando o líquido em 2 taças. Camila aceitou, mas mal bebeu. Passou os dedos pela borda da taça, perdida nos próprios pensamentos. "Quando eu estava no ônibus," ela começou sem olhar para ele, "eu me perguntava se você ia me esquecer rápido. Se amanhã já teria outra mulher, outra história. Acho que isso doeu mais do que tudo. A ideia de ser só um capítulo." Marcelo colocou a taça sobre o chão e segurou as mãos dela. "Eu não sei escrever finais, Camila. Nunca soube. Sempre vivi histórias que terminavam antes mesmo de começar. Mas, com você, eu quero escrever um livro inteiro. Quero todas as páginas." Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Era algo maior, algo que ela não conseguia explicar. Apenas se inclinou e encostou os lábios nos dele. Um beijo lento, profundo, carregado de tudo que ainda não tinham dito. Horas depois, quando a noite já avançava, Marcelo se levantou e foi até a cômoda. Pegou algo dentro da gaveta e voltou para perto dela. Sentou-se no tapete, de frente para Camila, e abriu a mão. Era um frasco pequeno, de vidro simples, com um rótulo quase apagado. "Comprei isso ontem quando fui à perfumaria tentar descobrir qual era o cheiro que ficou no travesseiro." Ele sorriu de leve, quase envergonhado. "Não é igual. Nada vai ser igual. Mas eu queria ter algo que me lembrasse de você, caso nunca te encontrasse de novo." Camila pegou o frasco com delicadeza, sentindo um aperto no peito. O gesto dizia mais do que qualquer declaração. Ele não queria um símbolo de poder, não queria ostentar nada. Queria apenas guardar uma lembrança dela. Isso a fez perceber que Marcelo tinha atravessado um abismo para chegar até ali. Não um abismo de distância, mas de orgulho. Ela colocou o frasco sobre a mesa e segurou o rosto dele com as 2 mãos. "Você não vai precisar disso. Eu estou aqui. E não vou fugir outra vez." Marcelo fechou os olhos, deixando escapar um suspiro que parecia carregar todo o peso que vinha arrastando desde a primeira noite. Quando os abriu, havia uma luz diferente neles. Uma promessa. Naquela madrugada,
Deitaram-se na cama com a sensação de que o mundo tinha parado para eles. Marcelo passou os braços ao redor de Camila e encostou o rosto nos cabelos dela, respirando fundo. Aquele perfume simples, aquele aroma que começara tudo, agora estava ali, vivo, intenso, misturado ao calor dela. Sabe o que eu percebi? Ele disse, a voz baixa, quase sonolenta. O quê? Perguntou ela, sorrindo contra o peito dele. Que não era o perfume que me tirava o sono. Era você. Camila sorriu, fechando os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, os dois dormiram em paz. O sol nasceu devagar, pintando o quarto com tons dourados. Marcelo acordou antes dela e ficou apenas observando o rosto sereno de Camila, os cabelos espalhados no travesseiro, a respiração calma. Estendeu a mão e acariciou uma mecha, sorrindo sozinho. Levantou-se devagar, vestiu uma camisa leve e foi até a sacada. O mar estava calmo, refletindo a luz da manhã. Marcelo inspirou fundo, sentindo o ar salgado, e ao mesmo tempo, aquele perfume que agora não vinha de um travesseiro, mas da mulher que dormia na cama atrás dele. Naquele instante, entendeu que a vida tinha um novo sentido. Não era sobre contratos, reuniões ou cifras. Era sobre momentos assim, simples, verdadeiros, carregados de tudo que ele sempre procurou e nunca encontrou. Quando voltou para dentro, Camila já estava acordada, sentada na cama, com os cabelos caindo sobre os ombros e um sorriso preguiçoso nos lábios. Marcelo caminhou até ela, sentou-se na beira da cama e segurou seu rosto com as duas mãos. Bom dia, minha razão de viver. As palavras saíram baixas, mas firmes. Camila riu, balançando a cabeça. Você fala como se estivesse num filme. E se estivermos? Ele sorriu. Então eu quero que seja aquele que termina com felizes para sempre. Ela não respondeu com palavras. Apenas o beijou. Um beijo longo, cheio de promessas. Dias depois, Marcelo organizou um jantar no restaurante panorâmico do resort. Não havia plateia, nem pompa, apenas uma mesa com velas, flores simples e uma vista para o mar iluminado pela lua. Camila usava um vestido leve, azul, que parecia dançar com o vento. Marcelo, por sua vez, vestia uma camisa branca aberta no colarinho, os olhos brilhando com algo que dinheiro algum podia comprar. Paz. Quando terminaram a sobremesa, ele levantou-se, caminhou até ela e segurou suas mãos. Eu não quero que isso seja apenas uma temporada da sua vida. Quero que seja para sempre. Casa comigo, Camila. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e um sorriso iluminou o rosto que ele aprendera a amar em cada detalhe. Sim. A palavra saiu como um sopro, mas foi suficiente para fazer o coração dele disparar. Marcelo tirou do bolso uma caixinha e revelou uma aliança simples, delicada, sem ostentação. Porque tudo entre eles tinha que ser verdadeiro. Colocou no dedo dela, beijou suas mãos e a abraçou forte, sentindo o mundo inteiro se encaixar naquele momento. Naquela noite, voltaram para a suíte onde tudo começou. Marcelo abriu as portas da sacada, deixando que a brisa trouxesse o som do mar. Camila caminhou até a cama e, ao se deitar, riu baixinho. O perfume ainda está aqui. Marcelo se aproximou, deitando-se ao lado dela, e respondeu. E sempre vai estar, porque agora esse cheiro é parte de mim. Ele a abraçou, beijou seus cabelos e fechou os olhos, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Completude. Camila, por sua vez, adormeceu com a certeza de que, às vezes, é preciso coragem para se perder e se encontrar no amor. As cortinas balançavam suavemente, o mar cantava ao longe, e sobre a cama, dois corpos entrelaçados dormiam em paz. Um travesseiro guardava ainda aquele perfume, o mesmo que um dia tirou o sono de um milionário, e deu a ele algo muito maior, a redenção do amor. Às vezes, um detalhe simples pode mudar tudo. Um perfume esquecido, um toque inesperado, um olhar que atravessa a alma. São nesses pequenos sinais que a vida nos mostra que o amor verdadeiro não depende de luxo, status ou aparência. Ele nasce da essência, do que somos por dentro, e floresce quando temos coragem de nos entregar. Porque no fim, não é sobre ter tudo, é sobre ter alguém que faça o tempo parar, que transforme um momento comum em algo eterno. Amar é isso, escolher todos os dias, mesmo quando parece impossível. E quando encontramos esse amor, vale qualquer esforço para não deixar escapar. Se essa história fez seu coração acelerar assim como o de Marcelo quando sentiu o perfume de Camila, aproveite para se inscrever no canal,
deixar o seu like e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero muito saber.